Getúlio ambicionou tirar o Brasil da condição de que o Centro-Oeste tinha 5 habitantes por quilômetro quadrado e promover a inversão do êxodo rural. A região aqui, desde o começo do século passado, que recebia imigrantes de todo o país, os garimpeiros, lavradores, aqueles de agricultura, de subsistência, esse tipo de coisa toda. Agora, a partir da década de 70, que chegou para a região a agricultura para mecanizar os cerrados, né? A colonização, o povoamento, se dá por surtos e, ao mesmo tempo, por valorização dos produtos extrativistas. Isso sempre foi, isso sempre ocorreu, isso sempre esteve presente. Muito bonita a história quando se fala de Getúlio e da idealização da Marcha para o Oeste. Muito bonito e funcionou. Não dentro da programação feita, porque logo ele faltou. Em pleno século XX, uma colonização é para se pensar, muito bem, entendeu? Se nós voltássemos a 1800 e pouco, quando vinham os imigrantes italianos, alemães, poloneses, russos, japoneses para a nossa terra brasileira, era uma coisa. Agora, em pleno século XX, nós aqui dentro do nosso país, a nossa gente, a nossa terra, que já fez suas raízes, fez tudo, fazer essa migração para outro estado, isso é uma coisa fantástica, digna de um filme mesmo, entendeu? Eu acho isso extremamente importante de começar a contar essa história, está na hora. Mato Grosso era uma coisa assim, bastante lendária no Rio Grande do Sul. Se falava, desde criança a gente ouvia falar Mato Grosso, né? Aquela terra fantástica de onça, de cobra gigante, e despertava um interesse assim, meio mítico no pessoal. Quando veio na década dos militares, começou o conflito rural, brigas de terras e conflitos com as comunidades indígenas no Rio Grande do Sul. Aquela região de Tenente Portela, de Nanuai. E preocupado com isso, o presidente Geisel, que era luterano, né, que procurou um pastor conhecido desse, o nosso saudoso Norberto Schwantz, e pediu a ele que encaminhasse alguns projetos de colonização com recursos, com apoio do Banco do Brasil, do Ministério da Agricultura e do governo federal, para tirar aquele conflito social, aquela demanda por terras, porque as famílias cresceram. O cidadão que tinha 2, 3 filhos, a terra muito pequena no Rio Grande do Sul, começou a ter problemas internos familiares. O pequeno agricultor, em cima dos seus 2, 3, 4 hectares, não tinha mais condições de sobrevida. Não conseguia mais alimentar a sua família, sustentar a sua família devidamente. E com isso, muitos dos nossos membros nas comunidades vinham para nós com a pergunta: pastor, o que eu faço com minha família? Eu não consigo mais sustentá-la. 2 grandes eventos básicos. Um, que ali um pai de família sempre pensa nas terras de seu filho. E ali, como as terras se tornaram valorizadas, o pai sempre pensa: onde vou comprar mais terra para nossos filhos? Quem conseguia comprar um do outro, vizinho, foram aumentando suas propriedades. Senão, teriam que sair da região. E o que se comentava era Mato Grosso. E daí, em 1974, começou a Itaipu. A Itaipu chegou, começou a desapropriar essas famílias para a formação do lago. São Miguel sofreu, a área do Parque Nacional era habitada. Tinha lá, o pessoal colhia, tinha todo habitado, uma área grande, que chamava Pipu. E o outro pessoal, logo em seguida, depois veio a Itaipu Nacional,
que também, assim, não é que desapropriou uma área de terra muito grande na beira do lago, né? Então o que aconteceu? São Miguel ficou pequeno para nós. A posição que meu pai estava no município não foi afetada nem pelo parque, ficamos vizinhos do parque, e nem pela barragem de Itaipu, mas realmente o município perdeu aproximadamente 33% do seu território. E aí as pessoas tiveram que migrar de lá, né? E por isso que a gente anda aqui em Mato Grosso hoje, em qualquer município de Mato Grosso, se acha gente de São Miguel do Iguaçu, né? Quer dizer, eles foram expulsos de lá por essas duas atividades, né? O parque e a usina de Itaipu. Nós tínhamos, na época, eu lembro-me muito bem, nós tínhamos duas oportunidades para crescer, né? Ou nós íamos para o Paraguai, fazer uma imigração para o Paraguai, que também ali já tinha muita gente, os brasiguaios, que hoje são chamados, estavam indo para lá, abrindo novas terras com incentivos de governo. E tínhamos também a possibilidade de se deslocar para o Centro-Oeste, né? A nossa opção, à época, essa discussão, ela foi assim, olha, dentro do nosso país, com todos os direitos que nós temos, em muitas oportunidades já é complicado. Então imagina ir para um país, né, onde você é o estrangeiro, onde você não tem o apoio de governo, a legislação provavelmente seja contrária a você, não era muito legal. Então a gente preferiu e fez esse movimento para o Centro-Oeste. E aí, mais uma vez, né, havia um programa de governo de novo, né, da ocupação do Centro-Oeste. O governo criou a Embrapa, criaram-se o Proterra, Procalcário, Proadubo, tinha um monte de programas, né, de armazenagem, tinha dinheiro para pesquisa sendo colocada aí. Nossa, mas o INCRA disse, nós temos projetos do Mato Grosso, projeto de assentamento, tem no Pará. E quem podia, com dinheiro da indenização, comprar a sua própria área, fazia isso, que senão poderia ir para lá e depender desses projetos, e alguns foram. Eu fui. Eu ia fazer palestra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, até mesmo em São Paulo, incentivando os brasileiros que quisessem ocupar o espaço vazio do Centro-Oeste, que viessem para Mato Grosso, que aqui nós vendíamos as terras a preço simbólico. Todo cidadão que quisesse comprar uma área de terra, ele podia comprar um lote por R$5 de hoje. A definição, digamos, prática de vir para o Mato Grosso, em resumo, porque existiam aqui terras em abundância, terra barata, e inclusive uma coisa que não existia em outras regiões do Brasil, o crédito fundiário para aquelas pessoas da época. E isso foram, digamos, as grandes definições. Em Tenente Portela, onde o Norberto era pastor, junto com os agricultores, ele criou uma cooperativa de colonização. Na época, o governo militar, 1972, não se podia falar em colonização, em reforma agrária, muito menos. Eles chegaram de caminhão. Esse caminhão, como é que fala? Pau de arara. Sabe? Aí o Norberto, a Canarana foi toda reforma agrária, né? Norberto que pôs, Norberto e a Getrude, um em um das suas terras, dos seus pedaços de terra. Mas então esses gaúchos chegavam aqui, gastavam aí muitos dias viajando do sul, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e entraram aqui nessa região, onde já estava desbravada pela Fundação Brasil Central. Fundação Brasil Central entrou em 43. O início das bases aqui foi no início de 20, com a febre do garimpo de diamantes, o afluxo de garimpeiros, que vieram do país inteiro. Difícil distinguir de onde um ou outro chegaram, houve um afluxo. Foi uma febre, uma corrida pelo diamante. A gente percebe, por exemplo, os dois Mato Grosso juntos, que você não tem desmembrado ainda o Mato Grosso do Sul, e um único Mato Grosso, portanto uma extensão territorial muito grande,
e com uma riqueza cultural, social, política e econômica também muito grande. Nesse aspecto, nós vamos perceber o que aí? É uma grande maioria das pessoas na região rural e não urbana. Nós vamos ter a urbanização com muito mais frequência depois dos anos 70. Na década de 70, o governo Médici, a ideia era ocupar o Mato Grosso, ocupar a Amazônia via Mato Grosso. Daqui ia subir. Esse subir, Mato Grosso, Cuiabá chamou-se de Portal da Amazônia. Para nós ir para o Mato Grosso, a gente saía daqui 4 horas da manhã, para poder chegar em Guaíra 6 horas da manhã, pegar a balsa, de Guaíra até Dourados era estrada de chão. Quando atolava, você não sabia quando você ia chegar em Rondonópolis, porque era estrada de chão, chovia, atolava, você ficava lá, tinha que ajudar. O seu André descia do carro, ia ajudar a empurrar os carros, para poder passar. Não tinha lugar para você almoçar, você tinha que levar pão e salame, levar água para você comer na estrada, porque quando chegava meio-dia não tinha lugar para você comer. E quando você tinha um pouco mais de pressa, que tinha que chegar, você ia por Presidente Prudente, que era mais longe, daí saía aqui, Londrina, Porto Santo Inácio, Presidente Prudente. Então era uma viagem mais longa, mais distante, demorava mais. A chegada dos gaúchos no Araguaia, depois a chegada do Sinop, Alta Floresta, muito paranaense, muito mais paranaense. Os gaúchos no Araguaia, muito paranaense, gaúcho, catarinense, mineiros e paulistas. O que isso trouxe de interessante foi, no primeiro momento, a sociedade mato-grossense tradicional, radicada em Cuiabá, que era o grande centro urbano, social, político e econômico, reagiu muito contra. Chamava de pau-rodados. É uma expressão local, assim, depreciativa, que curva de rio pega tudo que é tranqueira e para. Então, pau-rodado é aquele pau que para na curva do rio, que não tem muito valor. O principal polo foi aquele polo de Barra do Garças, Nova Chavantina, surgindo aí em seguida Água Boa, Canarana, aonde foi a presença dos gaúchos e que deram um crescimento muito grande na produção rural do estado. No Mato Grosso, enfim, na região do Cerrado, não havia plantação nenhuma ainda. Havia a criação de gado na larga. A agricultura no Brasil começou a se transformar. Começou a vir as máquinas agrícolas, que até então não tinham. Era tudo na base da enxada e agora começou a vir o trator, colheitadeira e outros equipamentos. A cooperativa comprou uns 50 mil hectares, se não me engano, 40, 50 mil hectares. Dividiu isso em áreas de 500 hectares. Para os cooperados que vieram para cá. O primeiro projeto aqui era 81 famílias. O projeto de 40 mil hectares de terra foi dividido em 460, 480 hectares, né? Essa gleba de 40 mil hectares que tinha comprado aqui, tinha os poceiros, chamado de poceiro. Acho que tem umas 5, 6 famílias de poceiro aqui dentro, né? Longe um do outro. E aí a gente comprava até mantimento deles no começo, que era bom que eles estavam aqui. Mas eles ajudaram muito a nós. Muda de ramo de batata, qualquer coisa a gente ia lá neles, eles serviam muita gente. Olha, a gente seguia muito o pessoal que já residia aqui, os poceiros, né, que a gente chamava, né, que eram esses da família Maduro, né, seu Agostinho, e daí tinha um outro pessoal também aqui, com o sobrenome de Moura e Siqueira. Eu cheguei em 71 e começaram a chegar em 72. Aí pus um salão de cabeleireiro aqui, pus sapataria, pus fábrica de vassoura. Eles não gostavam muito dessa cor, mas como nós estávamos por cima para ter o que eles comer, eles prestavam atenção. Quando iam em uma festa que a gente estava meio por fora, meio devagar, com vergonha, eles ficavam desfazendo do preto, que disse lá no sul todo preto era ladrão, mas quando estava na frente eles valorizavam, por quê? Eles estavam precisando de nós. O nosso motorista que nos trouxe, que nós tivemos em um caminhão só, e 2 Kombi nós vimos. Aí, quando ele estava descarregando, porque nós descarregamos a mudança no meio do mato.
Não tinha absolutamente nada. O que nós vendeu a terra só abriu com uma lâmina um pouco o chão. Aí o motorista sempre dizia que ele não ia descarregar nossa mudança porque nós não ia ficar, só ia ficar meu irmão e meus pais, né? Aí veio no meio da gauchada, veio um senhor de Norberto Schwann, que colonizou o gaúcho mais inteligente que o sul criou. Aí colonizou esse mundão aí, e vinham os gaúchos, quantos gaúchos bravos que eu vi com ele. Pegou o nosso dinheiro lá no sul, dizendo que aqui era bom, vamos sobreviver de quê? Se não é esses poceiros aqui, nós ia morrer de fome. Pois é, o Norberto Schwanz foi errado, porque hoje a gente está bem aqui, né? Mas ele errou, nós sofremos muito, né? As mães, pai, pelo menos, foi sofrido. A gente via mulheres de famílias chorando de desespero, tudo isso participava, era triste. Era só cerrado, né? A estrada era, quando entramos do entroncamento para lá, para cá era um trieirinho, vinha cortando os galhos com o facão para entrar, né? Aí cheguemos e larguei uma mudança dentro do vajão, no capim assim. Aí todo mundo, molecada, caiu tudo no mato e cortar vara, cortar buriti, para fazer o barraquinho, né? Aqueles primeiros 11 quilômetros ele veio com um avião e aí a gente seguiu o rumo dele, no rumo do avião, onde deu essa reta de 11 quilômetros. Não tinha estrada, não tinha comunicação. Nós viemos aqui na época, para nós telefonar, nós tínhamos que fazer 300 quilômetros de estrada para poder telefonar, senão era tudo por rádio. A gente decidiu para vir para cá, agora tem que enfrentar. Levar na esportiva as coisas ruins, porque senão o cara desiste. Só que foi difícil no começo, nós tinha muita dificuldade. Para nós comprar comida, por exemplo, nós tinha que viajar, vinha tudo da Barra do Garça. Você vinha da Barra para cá, você gastava quase mais de um dia, porque não tinha estrada, não tinha nada, tudo era difícil, tudo era chão. Naquele tempo não tinha estrada. Você vinha, mas era córrego cheio, estrada ruim. Principalmente na época da chuva, rodava a ponte, atoleiros, né? A gente chegou a levar até, às vezes, uma semana, 3 dias, uma semana para chegar em Canarana. Ninguém passou fome, porque tinha esse avião grande que está aqui na praça, ele vinha de Porto Alegre e trazia os que tinham dinheiro para conhecer e comprar terra. Então, vinha de lá as coisas mais necessárias que eles podiam trazer. Falta tudo, né? Primeiro ano faltou tudo. Estrada, escola, médico. A gente veio sabendo que aqui não tinha as coisas, né? E para os mosquitos não pegar a gente e a tal de malária, que aquela vez era muita malária, né? Eu fazia fogo todo dia em roda no meu barraco. E tinha barraco feito de pau a pique, coberto com uma lona, e por cima a gente jogou coqueiro. Aqui tinha uns coqueiros que tinha folha de 4, 5 metros de comprimento, jogava por cima aqui. E aí ele falou assim: a lavoura de arroz vai começar daqui para frente. Ele disse: escuta, e arroz dá no cerrado, que nem adubo nunca tinha falado. E ele disse: dá no. Como é que vocês plantam arroz? Não, nós plantamos roça de toco, roça de mato, uma linguagem mais caipira, né? E a lavoura vai pegar daqui. Aí eu fiquei no pé deles. Aí quando foi em 1973, eles abriram uma lavourinha, não sei quantos hectares, era pouquinho lá. E eu fiquei no pé dos vizinhos para me ver se colhia mesmo. Aí eles adubaram, aí colheu, eu falei assim: mais ou menos quantos sacos vai colher aqui? Mais ou menos aqui vai de umas 200 bolsas, que chamava de saco era de bolsa, né? E eu fiquei até o dia que vi. O solo do cerrado gira em torno de 7 de pH. Este não produz soja, este não produz milho, só produz arroz. O arroz é uma das poucas culturas que o solo produz, um solo ácido produz. O arroz não necessita de um solo muito bem tratado. Aí passou, e aí veio
aí veio 73, aí veio 74, aí o arroz estourou. Aí eles enchiam o saco nosso assim, falava assim, a família Maduro falava que nós ia passar fome aqui, porque nós ia plantar no Cerrado, olha como é que tá. Eles passaram desta forma 3 anos, produzindo um pouco de arroz e sobrevivendo no Cerrado. Até que veio uma nova fase, veio em 1975. O governo militar criou o projeto Proterra. Com isto, todos tiveram condições de financiar a longo prazo, por um período de 10 anos, a juro muito favorecido, todos os maquinários necessários. E, com isso, a colonização do Canarana teve um novo alento. A partir da ocupação do Cerrado, que foi um trabalho importante feito pela Embrapa, né, na ocupação do Cerrado. Na época anterior a isso, na época da ditadura, diziam na cúpula nacional que não, tinha que proibir de plantar aqui, no Centro-Oeste, Mato Grosso. Ministro dizia isso, tinha que parar de plantar aqui, né? Como se o plantio aqui fosse um estorvo, que é muito longe, muito distante. Em 1978, a safra de 77 para 78, ela produziu, aí já tinha aumentado muito o contingente de agricultores que estavam plantando. Ali foram colhidos 600 milhões de sacas de arroz. Os armazéns da Copercana não comportavam isto. E aí os homens quebraram. E eu junto com eles até o momento. Quantos fazendeiros aqui que entregaram o lote para... e eles ofereceram a terra para nós. Mas fazer o quê? O que nós vamos fazer no Cerrado? Nem adubo, ninguém conhecia, está todo mundo que tem visto por foto. E aí o que aconteceu? Os homens cresceram, e aí quando desceram feio. Muitos colonos perderam a terra para a cooperativa. Soja foi introduzido aqui a partir dos anos 80, 1980. Aqui na Chavantina tinha uma lavoura experimental feita pela Copercana junto com a Embrapa. A Embrapa, com os seus técnicos, agrônomos, técnicos e assim por diante, resolveu, junto com os técnicos da Copercana, resolveu este problema de adaptar o soja para esta região, para este clima. E o outro problema que precisava ser resolvido, que era a acidez do solo, a própria cooperativa, o próprio agricultor, de novo, resolveu em construir, em produzir calcário. E o finado pai foi o primeiro plantador de soja daqui. O primeiro pé de soja que plantou foi para o finado pai. Plantou 12 hectares. Aí o turma viu que começou a dar, daí começou a desparamar. Aí o pessoal, não, vamos plantar. Aí o pessoal, que o arroz não dava mais. O arroz começou a dar aquela brusome e faliu o pessoal. O pessoal não colhia mais nada e daí começou a falir. Aí a dívida era grande no banco e aí começou a vir com a soja. Da soja começou a dar um resultadozinho. Ele foi o primeiro plantador de soja, plantou 12 hectares no primeiro ano. Os migrantes, tem várias cidades aqui que são de 100% de responsabilidade do migrante. Canarana, Água Boa, Sorriso, Lucas, do Rio Verde, muitas, Colídia, a cidade do norte aqui praticamente todas. Do norte do estado, que expandiu com os colonizadores, Ariosto da Riva, Enio Pepino, né, e outros, né, que fizeram grandes colonizações, trazendo gente do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né,
praticamente essas cidades todas foram fundadas por migrantes, vindo do sul através dessas colonizações. Em Cuiabá, o dia que nós chegamos, foi o dia 5, o dia 4. Nós pusemos lá no seminário dos padres, lá em Várzea Grande. Fomos recebidos com os batedores do Exército, fomos hóspede oficial do governo federal, lá. Exército, lá com nós, Polícia Federal, dando apoio. Cuiabá andavam tudo com bandeira na sacada, com pano branco na sacada. E quando nós passamos, a falta de ônibus, né? Eles abanaram, receberam nós fora de série. Uma alegria fora de série. Aí fizemos ali, fomos até o CPA, voltemos e dei um caminhão para cá. Em 79, quando o Estado foi dividido e separou e começou a existir o Estado de Mato Grosso atual, o último asfalto acabava ali no posto 0 km em Várzea Grande. Dali para frente não tinha um palmo de asfalto mais em lugar nenhum. A última cidade, município, era Diamantino. Depois você subia, você ia encontrar Sinop, que era um arraial em casas de madeira, num atoleiro infinito. Depois você subia e encontrava um arraialzinho chamado Itaúba, casa de madeira, bem ferradinho mesmo. Aí você entrava à esquerda e ia sair em Colíder, que era um arraialzinho de casas de tábua. Você ia daí mais 110 quilômetros, chegava em Alta Floresta, era um arraialzinho de casas de tábua, de garimpeiro e tentativa de uma agricultura que sofreu muitos revés. Então você não tinha isso virou município de mais tarde, né? Esse é o maior município do mundo, Chapada dos Guimarães. Para mim, ir lá na aposentadoria dos velhos aqui, para caminhar aposentado, a gente liderava aqui, era lá em Chapada. Ia a Cuiabá e depois ia a Chapada. 680 a Cuiabá, a Chapada mais uns 80, né? Lucas era um acampamento, Lucas era uma agrovila que se originou no governo Figueiredo e começou com a vinda dos colonos do Sem Terra, lá da esquina Natalino, do Rio Grande do Sul, o primeiro movimento do MST, que foi no final dos anos 70, Encruzilhada Natalino. E então o governo Figueiredo criou aqui uma estrutura mínima para acolher esses colonos. Tinha aqui um acampamento no Nono Beck, que também fez um trecho da rodovia. Tinha aqui uma unidade da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, posto de saúde. Tinha um supermercado da Cobal na época, era uma empresa pública também, da Conab, hoje, né? E tinha uma agrovila com umas 200 casas, eu imagino, 200 casinhas na beira do Rio Verde, no bairro Pioneiro, hoje é bairro Pioneiro. Aí eu sofria demais com o inverno lá, porque o inverno para mim não é inverno, é um castigo. Para mim, eu sinto como um castigo, muito, muito ruim. Aí eu falei para a mulher, se eu achasse um lugar no Brasil que fosse quente, direto, não tivesse essas caídas de temperatura, eu ia para lá. Aí eu tinha um compadre que era caminhoneiro, né? Pegou e me mostrou um mapa do Brasil e falou, ó, aqui ó, no Mato Grosso, aqui em cima, você pode ir para lá, que lá é de 25 graus a 40 graus, o tempo todo. Inverno e verão. Você dá 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Eu digo, é para lá que eu vou, né? Peguei e vendi as poucas coisas que eu tinha e vendi tudo. Só fiquei com a roupa, né, de vestir, roupa de cama, né? Então eu fiz 11 sacos, saco de roupa branca, que vinha um tempo com açúcar, com trigo. Nós amarramos 11 sacos com roupa assim, socou para dentro do ônibus. E as geadas começaram a matar muito café no Paraná e o pessoal começaram a vender as propriedades e vir para cá comprar propriedades maiores, né, que eram o mesmo projeto de café e cacau aqui, né, que não deu muito certo também. Aí, um certo período, apareceu o garimpo, justamente nessa época que eu vim para cá, né. Aí, esse pessoal da agricultura, muitos imigraram para o garimpo, né, e abandonaram até as áreas agrícolas. E com o tempo também o garimpo acabou e aí voltou, aí
voltou à agricultura, mas a agricultura aqui não pegou muito. O que deu mais certo aqui foi a pecuária, né? O pessoal era pesca e caça né? E passar o tempo, né? O arroz, quando corria, não tinha preço, né? O frete era transporte muito longe. A maioria apodrecia aí na Terra Nova, porque não saía, né? E houve bastante perda na cooperativa por causa disso, né? Nos armazéns, coisas. Na época que nós viemos para Terra Nova, foi influência da colonizadora, né? Que veio para desbravar aqui em Mato Grosso. Aqui por Roda, onde nós estamos hoje, aqui por Roda tinha árvores, era mato ainda aqui, né? Só tinha a rodoviária que não estava acabada ainda, né? E começando o hospital. Viemos para a cultura perene, seringa e café, e guaraná. Mas não dava bem, mas o problema é que começaram a derrubar a mata, e começou o tempo mudar, né? Não chovia no tempo certo. E daí foi, de tanta briga, a cooperativa se quebrou, né? A Copercana quebrou. Mas ela aguentou, Norberto, aguentou nós aqui. Até emancipar, né? Aí o Banco do Brasil começou a financiar e a gente teve vida própria dele. Que os migrantes da época procuravam o extrativismo, né? O que é natural. Então, os migrantes vinham para extrair madeira na região, e madeira que não tinha, que era cerrado, então iam para Sinop. De Sorriso para cima tinha florestas muito ricas em madeira, né? Outra leva de imigrantes que vinham atrás de ouro, atrás de mineração. Esses já ficaram na Baixada Cuiabana, no sul do estado, ou no norte, aqui Peixoto de Azevedo, Alta Floresta, né? Também vieram os ocupantes das áreas de pecuária, os pecuaristas, que também tinham uma visão muito extrativista, de derrubar as matas e botar fogo e logo plantar pastagem. E o governo federal, então, né, para criar uma condição, né, para que esses problemas, tanto no Nordeste como no Sul, não acabar com eles, mas pelo menos diminuir um pouco os problemas, achou que uma alternativa abrir a Amazônia. Daí que ele elabora aquele projeto das grandes rodovias, né, Transamazônica, a 364, a nossa que é BR-163, Cuiabá-Santarém. No Brasil todo se deu dessa forma. À medida que a agricultura vai crescendo, que a agropecuária vai crescendo, vai se dando também o crescimento das cidades. No começo eu não gostava não, porque eu mesmo, no dia que eu cheguei aqui, eu já pedi para o Nelson e perguntar para o motorista se era o mesmo ônibus que voltava, porque eu já queria voltar, porque lá era uma cidade muito limpa, né? Nós estávamos numa cidade muito limpa, muito... Nossa, Deus me livre, eu cheguei aqui, era uma sujeira, uma poeira, e eu queria voltar no mesmo dia. Mas depois, com o tempo, aí agora eu gosto. Agora eu não quero mais voltar para lá, né? Tomei um susto um dia, quando eu vi uma placa bem grande na frente, assim. Eu olhei aquela placa lá, seja bem-vindo à Bacia Amazônica. Sabe, porque aonde que nós estávamos? Aqui a gente estudava sobre a Bacia Amazônica, mas não pensava que nós estávamos no meio da bacia, né? A Bacia Amazônica. Aí eu fiquei pensando, mas será que aqui é a Bacia Amazônica mesmo? Fui pegar os livros para olhar, né? Daí fiquei vendo que era a Bacia Amazônica aqui mesmo, né? E também, concomitantemente, tivemos os pioneiros, outros setores que talvez não são lembrados, que é o pessoal que veio na década também de 60, que é a fundação ali de Porto dos Gaúchos, Juara, com a família Maier, que foi um alemão, descendente de alemão que ocuparam ali, e também o Zé Paraná, né, que veio junto com a família Bezerra, ocupar aquele espaço ali do Rio Arinos. E na outra ponta aqui houve a colonização japonesa. Muita gente vieram daquele tempo, filhos de japoneses, ou migrantes até próprios japoneses mesmo, vindo do Japão, que ocuparam na década de 60, 70 também a região ali que hoje acima um pouco de Nobres, que compraram da família Spinelli, muita área para plantar pimenta do reino. Viemos abrindo estrada, né? Porque tinha uma pequena picada que era dos seringueiros. Na época eles tiravam seringa para o governo. E daí nós aproveitamos a estradinha para descobrir essa região. Aí nós fomos no Intermate e falou que essa região aqui
era devoluta. Daí nós fomos no INCRA. Aí no INCRA nós descobrimos que a região tinha, acho que 3 ou 4 documentos. O resto era tudo devoluto. Terra em cima de áreas que eram devolutas da União. Nós temos até hoje esse problema lá que não foi resolvido ainda. Muitos títulos em cima do outro que se diz, é isso. Eram áreas que pertenciam à União e que o Estado foi lá e titulou. Daí eles fizeram a discriminatória. O INCRA fez dando prazo com 2 anos para quem tinha documento se apresentar. Caso não se apresentasse, era considerado também área devoluta. E daí nós levamos acho que uns 8 anos para conseguir documento do INCRA. Se falava do nome da cidade, Campo Novo do Parecis, mas o loteamento ainda não existia. O pessoal corria, era Diamantino, aqui pertencia ao município de Diamantino, que na época era um dos maiores municípios do mundo, não é? E afinal logo depois surgiu a divisão o loteamento e a ocupação de Campo Novo. Quando nós chegamos em Campo Novo não tinha nome de Campo Novo. Aqui não tinha nada. Em 80, quando nós entramos aqui, simplesmente era dominado como Gleba Sucuruína. Tinha uma igrejinha de madeira com chão batido e um barzinho também. E o resto era puro cerrado. Até o primeiro morador da cidadezinha foi um funcionário meu daqui. Ele pediu para serrar umas madeiras e fez a casinha dele lá para vender pinga para os caminhões que puxavam madeira. 5 meses nós ficamos embaixo de uma lona. Que no começo, quando nós chegamos dia 13 de dezembro, dia 1º do ano, meu marido quis ver as divisas, né, que o agrimensor tinha aberto. Aí foi ele com o rapaz que estava com nós, que ele tinha vindo junto, o Telmo Costa, foram ver essas terras se eram boas, aí se perderam no campo. Quando nós entramos, quando aqui em 1975, 76, tinha muito pistoleiro aí, né? Que vieram gente que botava aí, que achava que as terras eram deles, então botava um bando de gente lá para cuidar das áreas, né? Para telefonar, vinha também daqui, ia lá em Cuiabá. Aí nós estávamos para enfrentar uma fila de uma quadra lá, para poder telefonar, né? E a família estava lá no sul, eu vim na frente sozinho, digo, aconteça o que for, pelo menos não volta a fazer a família sofrer, né? Ficamos 5 anos plantando arroz, sem explorar outra coisa, né? Depois, quando começou a explorar a soja, aí já veio o milho, veio tudo, aí veio tudo, já. Hoje é uma das terras melhores que eu conheço, né? Cerrado, poeira, estradas não existiam, praticamente era, digamos assim, era só cerrado, né? Não tinha carreadores por aí afora só. O município de Sapezal era um poceiro só de Cuiabá, chamava-se João Curvo. Não existia nada aqui, só cerrado e algumas pessoas morando aqui, cuidando de algumas áreas de terra e não existia nada. Um corretor de Cascavel para colonizar isso aqui, né? Aí foram lá em Diamantino, convenceram aquele povo como é que é, do INCRA, é um demorado, barbaridade. Os cuiabanos velhos que não tinha pressa. E chegaram lá e agradaram eles, né? Carro novo cada um, mais um milhão de cruzeiros. Aí funcionou. Quando houve um meio conflito de umas posses que eles estavam invadindo, aí começou a confusão, houve mortes. Não tinha comunicação, a comunicação se dava ou através de rádio amadora, aqueles rádios que chamava Central lá em Cuiabá, ou através de posto telefônico. Nós tínhamos um posto telefônico na Itamaraty, que hoje é Itamaraty. Lá tinha um PS, que se chamava na época. Essa fila era complicada, porque geralmente tinha umas 10 pessoas na frente, aí a telefonista que completava a ligação, e daí quando completava a gente ficava escutando a conversa dos demais, né, dos que estavam na frente. Eu sou do tempo do Polo Centro, em que adquiria-se os financiamentos, não é? Adubo a juro zero, calcário a juro zero,
não é? Adubo, você comprava, adquiria o adubo, ia no Banco do Brasil com a nota fiscal e ele te pagava metade daquela nota fiscal sem saber se o adubo estava na fazenda ou não. Então era uma época fantástica que só não progrediu quem não quis. Né? O próprio Grupo Maggi, que hoje é um dos grandes produtores de soja, milho, de alimento desse país, foi levado de Tiquira para a região do Sapezal através de um trabalho que fizemos junto ao senhor André Maggi, pioneiro de saudosa memória, que acreditou na nossa promessa que nós iríamos dotar a cada região de estrutura e abriu a região do Sapezal. Com isso, valorizou muito a região noroeste do estado de Mato Grosso. Nós já éramos produtores de sementes, foi fundada a Sementes Maggi Limitada em 1973, 74, e também nós já aprendíamos ali naquele período a comercializar, né? Comprar produto dos agricultores ao redor, colocar no seu armazém, vender para um outro cerealista, mais tarde fazer a exportação própria. Então, quer dizer, a gente foi ganhando um pouco de expertise nisso. Quando veio para Mato Grosso, já veio com toda essa expertise, né? Já veio com a área comercial, já veio com a área de plantio. Então eles foram para o Mato Grosso, mais precisamente para Rondonópolis, né? Antes de Rondonópolis, ali calculei com uns 160 quilômetros antes de Rondonópolis, foi as primeiras fazendas. Começou a abrir, quebrar o cerrado, calcarear, porque era o segredo, corrigiu a acidez da terra e fez o primeiro plantio de soja. E foi um sucesso. Ele viu o Sapezal passando por cima, um clarão muito grande. E aí que ele voltou e disse, eu vou lá ver o que foi o Sapezal. E naquela época o Sapezal, acho que foi em 70, antes, já tinha uns gaúchos que tinham entrado lá e não tiveram sucesso. Já teve assim. Aí quando o seu André chegou, já tinha muitos armazéns, eu acho que era do estado, ele foi abrindo, foi adquirindo, foi comprando e foi a potência que hoje deixou, né, para a família. Né? Até a vinda do seu André, as coisas aqui eram difíceis, de estrada, conseguir as coisas para vir para cá, arrumar as coisas. Na vinda do seu André, dali para frente, a coisa mudou, a história foi outra. Começou a acontecer as coisas. Meu pai era assim, o que a gente chama hoje de sem teto, sem terra e sem casa, né? A primeira área ele foi ali, como é que é, na fazenda Tucanaré. Comprou 15 mil hectares ali, foi o primeiro negocinho dele. O que fez a gente acreditar nessa região de puro cerrado foi porque a gente viu uma topografia de terreno muito bonita e quando a gente viu isso, a gente levou a amostragem de terra, mandou fazer os análises nos laboratórios e a gente viu que se botasse aqui 4 toneladas, 5 toneladas de calcário por hectare, que nós íamos ter uma produção igual como no Paraná. Ele montou uma estrutura na fazenda, lá no Sapezal mesmo, uma usina própria de energia. E tem a Magilândia, a cidade lá, que depois foi luz para... Então ele era um homem dessa estrutura, né? Quando ele foi no Banco do Brasil para financiar soja, o Banco do Brasil não queria financiar soja. O Banco do Brasil queria financiar arroz, que era a cultura que predominava lá. E ele falava assim, se não fosse o soja, eu não teria pagado os meus custeios no Banco do Brasil, porque o arroz não produziu. Problema com índio nunca houve, porque o Mato Grosso já tinha resolvido o problema, a questão indígena, criando as reservas indígenas para os índios. Eu me incomodava muito quando ia para Tangará, na beira da estrada, esses parecis aí, para trazer, levar eles e trazer, aquela confusão, né? Mas fazer o que, né? Mas nunca, nós não. Agora, certo povo aí teve. Sim, algumas divergências aconteceu. Tempos depois, inicialmente não. Mas assim, o convívio com eles não é assim, aquilo que se comenta muitas vezes. Todo lugar aqui era do índio, onde eles andavam. De repente os brancos chegaram invadindo mesmo, né? Eles não sabiam que essa invasão, né? Quando chegaram aqui, eles batem de frente com o mato-grossense, humanista. Então você tem aí o grande choque, o que veio avançando a qualquer custo com um cidadão manso e pacato.
O gaúcho é apaixonado pela política, pela ideia, debate, pelos problemas sociais, pelos meios de participação. Em 98, quando disputei o governo do estado de Mato Grosso pela segunda vez contra o então governador em exercício, Dante Martins de Oliveira, eu seria o último governador. O sentido que o gaúcho tem de comunidade, sentido. Então, por onde eu ando, o normal é ter um gaúcho. Ou ele é prefeito, ou ele é deputado, ou ele é diretor da cooperativa, isso não tem dúvida nenhuma. Ele vive esse movimento. Quem veio do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, chegando aqui todos se consideraram sulistas, então teve um grande grupo. Tanto é que no início, logo depois de construída a primeira sala de aula, foi fundado o primeiro CTG. Às vezes o pessoal do Sul chegou com uma mentalidade diferente e o povo daqui se sentia desprestigiado. Eu vi assim, mas depois se entrosaram aí os casamentos aqui do povo da região, do gaúcho, com o nosso pessoal aqui do Vale do Araguaia e do Mato Grosso. Ria da nossa fala, mas não com maldade. Ria porque ria. A fala do gaúcho, eles diziam assim, vocês falam cantado. A gente não entendia muito que a gente conversava com ele e já falava, aí está um gaúcho, né? Hoje a gente nota, morando no Mato Grosso, que a gente misturou o mato-grossense com nossa, né? Deu outra língua, né, praticamente. Eu aprendi a palavra pete com matete e tive tantos amigos cuiabanos. Dancei a tradição das ruas de Santo Antônio Leverger, naquelas festas. Aí vi tocar até uma espécie de violão feito tão rusticamente. Eu não conhecia nada daquilo, daquela tradição. Eu achei a coisa mais linda, quer dizer, não era algo que a gente conhecia aqui. Mas no Mato Grosso eu não conheci povo mais receptivo do que esse povo que era o tradicional cuiabano. Os filhos vieram estudar em Cuiabá e não voltaram mais, ficaram aqui. E se volta, não se dá bem lá em Sinop, em Alta Floresta, em Nova Mutum, Lucas. Aqui é a capital, ele é cosmopolita, oferece lazer, shoppings, baladas, muita gente. E esse jovem resolveu ficar por aqui. E aqui ele misturou com outros e outros já está na segunda geração. Está saindo uma raça bonita, uma raça diferente, que nem até o meu pai brincava, né? Vamos misturar para ver o que dá. Hoje é uma realidade do que não tem só os gaúchos, tem todas as gerações de praticamente todo o Brasil. É um choque de sangue, vou dar para dizer, né? Na brincadeira é um choque de sangue, né? Essa união, não é? Tem uma raça muito bonita. Os rapazes são altos, as moças são altas, bonitas. Olha, eu não posso me queixar sobre esse pessoal de Mato Grossense. Agora, o nosso pessoal do Sul me incomodou bastante. Houve invasão na minha área lá que eu comprei e teve que trabalhar, teve que ir na justiça. Quem conheceu o povo cuiabano, como eu conheci os primeiros, que ainda não tinham sido tão molestados pelo pessoal do Sul, que também molestou eles, achavam que chegaram lá eram os bons, não sabiam o que tinha de firmeza e cultura naquela região. Mas eu tinha estudos, eu via tudo isso. E o povo sulista, o colono sem muita cultura, ele não estava ligando muito para isso, então não valorizava muito isso. Não que ele não gostasse disso ou tal, mas ele acabou, sim. Eu vi muitas vezes o sulista achando que eles que eram o dono do lugar. Não era o dono de nada. E se não fosse a maioria daquele povo tratar bem esses sulistas, eles não tinham feito nada lá. Em 1980, o Mato Grosso produzia algo como 30 mil toneladas de grãos. Em toda a sua produção agrícola, 30 mil toneladas. Isso em 1980, nós estamos falando agora em 2014, para quase 50 milhões de toneladas, né? Então você vê o salto, né? O salto, e eu estou contando isso para a gente fazer um paralelo entre nós, a nossa família, com o crescimento do Estado, né? Foram coisas que aconteceram juntos, né? Então, não há como dizer sou mais isso, mais aquilo. Seria como tu perguntar para um filho, tu gosta mais do pai ou da mãe? E daí ele te responde, gosto mais de carne.
Sou enfim sabiá que canta, alegre embora sozinho. Sou gemido de moinho num tom tristonho me encanta. Sou o pó que se levanta, sou terra, sangue, sou verso. Sou maior que a história grega, eu sou matucho e me chega pra ser feliz no universo. Desci pra ajudar a empurrar. Chegava de longe, jogava mudança no mato. Cortava buriti, estendia a lona pra morar. Seguro o choro de desespero, mãe. São Miguel, arcanjo, protegei. Bom Jesus, abençoa a nossa chegada. Cheguei, cheguei.